Então, claro que o professor Marco Aurélio quase dispensa, né, apresentações, porque ele é de conhecimento de todos, mas é importante que a gente faça, então, aqui uma apresentação formal do professor, né? Professor Marco Aurélio Nogueira, bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado na Universidade de Roma, na Itália, é livre docente e professor titular pela Unesp, colunista do jornal Estado de São Paulo, tem experiência na área de ciência política e gestão pública, trabalhando principalmente nos temas teoria política, reforma do Estado, democracia, sociedade civil, globalização, modernidade e integração latino-americana. Atualmente é professor da Unesp, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e coordenador científico do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, vinculado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, instituição da qual foi coordenador executivo até 2015. Muito obrigada, professor. Muito prazer de estar aqui. Agradeço aqui o convite da Cristina, da Jurema, do pessoal da escola. E eu espero poder contribuir de alguma maneira, fazendo uma intervenção que vai tentar explorar a seguinte ideia. Quando nós pensamos em gestão de pessoas, é mais ou menos recomendável que a gente faça um esforço para considerar as circunstâncias nas quais as pessoas estão sendo chamadas a fazer gestão. Por circunstâncias, eu estou entendendo desde as condições sociais mais amplas até as condições organizacionais específicas nas quais a gente atua, nas quais as pessoas atuam. Eu estou considerando tanto as ideias que circulam nos vários ambientes da sociedade e das organizações, como as circunstâncias, por exemplo, de natureza econômico-financeira, que, de alguma maneira, condicionam as possibilidades da gestão. Ou seja, todos nós sabemos que não existe milagre na face da Terra no que diz respeito à gestão. Você pode ter ótimas ideias, mas se você não tiver condições favoráveis, essas ótimas ideias não se traduzem em fatos e não viram realidade, né? Assim, é necessário que o gestor parta sempre de uma consideração, de uma reflexão a respeito disso que eu estou chamando aqui de circunstâncias, para poder dimensionar corretamente os seus planos de gestão, as suas atividades de gestão. Claro que nós estamos falando de maneira genérica e sem ignorar, por exemplo, que numa universidade grande como é a Unesp, todas as atividades que dizem respeito à formulação de planos de gestão passam por um conjunto muito grande de pessoas recebendo ajustes e emendas pelos vários canais que interferem na elaboração da proposta, de um plano, de uma atividade e assim por diante. Então, a minha ideia aqui é tentar não tanto focar na gestão, mas mais nas circunstâncias em que a gestão é desenvolvida, insistindo bem nessa hipótese inicial de trabalho, de que nós precisamos olhar as circunstâncias, decifrar as circunstâncias, para podermos dimensionar adequadamente, corretamente, os planos que a gente pretende desenvolver. Ou mesmo para fazer a avaliação dos planos que já estão em desenvolvimento. Que a avaliação é um capítulo decisivo de qualquer plano de gestão, porque não há um plano de gestão pronto e acabado que cai do céu como um milagre, né? Todo plano de gestão, toda atividade de gestão passa por um processo progressivo de correção e ajuste, né? No decorrer do qual os erros vão sendo sanados, as imperfeições vão sendo corrigidas, alguns acréscimos que não estavam previstos inicialmente vão podendo ser feitos e assim por diante, né? Bom, então o meu ponto de partida é uma... Bom, vamos ver se eu me viro aqui. Muito bem. É uma constatação mais ou menos óbvia, diante da qual eu não tenho medo
de fazer. Eu acho que as obviedades muitas vezes ajudam. Falar que nós estamos em crise, hoje é mais ou menos chover no molhado. Essa palavra frequenta o vocabulário, o nosso vocabulário, já há um certo tipo há um bom número de anos. Eu não estou, evidentemente, quando eu falo aqui em crise, me referindo à crise política governamental que nós estamos atravessando hoje, que é um capítulo completamente à parte e que não me parece ter sentido numa discussão como a nossa. Eu estou falando de uma crise de outra natureza, uma crise que a gente poderia chamar de estrutural, que tem a ver com uma mudança substantiva do sistema no qual nós passamos a viver. O sistema de vida, o sistema social, ele está sofrendo mudanças muito fortes há algumas décadas já, e como todo processo de mudança social, essas pequenas mudanças, que num primeiro momento não são nem sequer percebidas pelas pessoas, a partir de um determinado ponto se acumulam e passam a produzir efeitos expressivos. A crise que eu estou me referindo é desse tipo. É uma crise que tem a ver com o modo de produção, com a economia, né? O que eu chamo aí o que eu poderia chamar de capitalismo, né? O sistema capitalista no qual nós passamos a viver. Vem passando por transformações muito fortes que alteram a maneira como a economia se organiza no mundo, né? Aí vocês podem usar várias palavras para qualificar isso, desde globalização, né, que é uma palavra que também faz parte do nosso vocabulário já há bastante tempo, há mudanças no sistema da estruturação da própria produção, a tal reestruturação produtiva, né, que se deve basicamente a uma introdução pesada de tecnologia, né, que de alguma maneira acelera muito a produção de coisas e, juntamente com isso, diminui o gasto de trabalho. Substitui o trabalho por máquinas, digamos assim. Processos de robotização, de miniaturização, né? Processos de introdução de ciência no sistema produtivo. Tudo isso cria um ambiente muito desfavorável ao trabalho. Tanto que o trabalho hoje no mundo todo está, de alguma maneira, desorganizado, né? O peso relativo dele, em comparação com outros períodos, diminuiu. E fica mais ou menos fácil a gente imaginar o que acontece numa sociedade quando o núcleo produtivo dela sofre alterações tão fortes. As empresas passando a funcionar de outra maneira, sem muito respeito para com territórios, por exemplo, em função das possibilidades dadas pelas redes, pela informática, etc. O trabalho não se estruturando com tanta força e não podendo fornecer parâmetros para a organização social como um todo, mudando muito a maneira como as pessoas se identificam umas com as outras, né? E, ao mesmo tempo, saindo do terreno propriamente da economia, produzindo vários sobre a organização da sociedade. Algo que a gente poderia dizer assim, esse processo que tem no seu centro uma mudança forte no sistema produtivo, produz efeitos potencializados no terreno da organização social, no terreno das organizações como um todo. Então, aí a gente passa um periscópio, né, uma lente, um grande angular assim, e vai percebendo, ou podemos ir percebendo, que tudo aquilo que respira como organização passa a enfrentar dificuldades. Né? Da família ao Estado, da empresa ao clube de futebol. Por exemplo, o Palmeiras, certo? Que é uma vergonha para o futebol brasileiro, né? Eu não tenho nada a ver com isso, é uma constatação,
Eu não sei se tem algum palmeirense presente, porque palmeirense é um tipo assim, quando a coisa começa a ficar ruim, somem todos. Né? Não é como o corintiano, por exemplo, que quanto pior, melhor. Né? Que ele vai sofrendo, fica lá. Então, fica tudo ruim. Se nós olharmos, tirando a brincadeira, o que a gente pode colocar aqui no centro da nossa discussão e dizer, não, isso aí está bom. Está funcionando adequadamente, está correspondendo às expectativas, as pessoas estão felizes por estar lá, não existe mal-estar. Eu acho que nada. Nem a igreja, se a gente quiser pegar uma coisa santa. Né? Não tem nada que esteja. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, bom, mas em alguma época não foi assim? Eu não sei se em alguma época, 50 anos atrás, as coisas eram diferentes. Eu sei que nessa nossa época, as coisas são assim. E nós temos que aprender a mexer com isso, a lidar com isso, a administrar isso. Isso é parte importante de qualquer atividade, isso é gestão. É uma gestão que não é necessariamente a técnica especializada, né? Mas é uma coisa assim, quer dizer, que pessoa hoje, nesse mundo enlouquecido que a gente vive, pode se desinteressar de gerir a sua própria vida em nível de relativa sofisticação? Não é? Você tem que ter uma visão de economia, de mercado, de rede, já que nós passamos muito tempo plugados em redes, frequentando redes sociais, formando as nossas ideias ali. Né? Então, o tipo de pessoa que nós nos tornamos é uma pessoa que eu poderia chamar de gente sobrecarregada. Né? Nós somos sobrecarregados. Nós não temos mais tranquilidade para simplesmente viver a vida. Né? Claro que tem um pouco de dramatização nisso que eu estou falando, é apenas um recurso de discussão. Certo? Não quer dizer que a gente viva inteiramente atarantado. Mas, por exemplo, nunca uma geração de humanos se medicalizou tanto quanto a nossa. Certo? E significa o quê? Que nós ficamos mais doentes que nossos avós? Não sei, provavelmente não. Né? Mas provavelmente a nossa medicalização excessiva, né, tem a ver com a loucura que se instalou na nossa cabeça. Né? Nós ficamos mais loucos? É provável. Né? Ficamos melhores, mas mais loucos. Eu acho, é assim que eu penso. Somos pessoas mais perturbadas, mais difíceis de tocar a vida, com mais dificuldade de tocar a vida, com mais dificuldade de se relacionar, ainda que a gente tenha à disposição recursos e ferramentas que jamais a humanidade teve. Né? Então, é uma coisa meio paradoxal. Nós temos mais e, ao mesmo tempo, temos mais dificuldades para, digamos assim, de uma maneira, para sermos felizes. Né? Ou seja, deveríamos viver rindo de tanta coisa que a gente tem na vida. Mas não é isso que acontece. Nós vivemos angustiados, inseguros, com incertezas mil. E não é porque tem essa crise aí na rua agora. É porque é esse o modo de vida. O modo de vida está assentado na insegurança, na incerteza, por conta dessas mudanças que eu muito rapidamente estou me referindo aqui. Você desloca, eu vou repetir e passar para outro ponto. Se você desloca o trabalho do centro, que fornecia uma matriz para a sociedade, toda a sociedade se desorganiza. Claro que ela não acaba. Né? E também não está dito que ela não possa se reorganizar, coisa que, de resto, me parece que está em marcha. Nós estamos não só nos desorganizando como coletividade, mas nos reorganizando o tempo todo. Né? Só que antes a gente vivia o processo de desorganização de forma muito lenta. Nessa nossa época, a desorganização é muito rápida.
a obsolescência das coisas é muito rápida, desde as coisas materiais até as outras coisas. Né? Por exemplo, os paradigmas científicos. Né? Eles mudam com muita rapidez. Tanto que nós nos habituamos no mundo das ciências a falar em crise dos paradigmas. Não é? O que quer dizer crise dos paradigmas? Quer dizer que a força persuasiva dos paradigmas declinou. Não é? Ou seja, que eles não nos convencem, nós não somos seguros o suficiente para adotá-los sem mais nem menos. Para batermos no peito e dizer, não, eu sou um físico newtoniano, ou sei lá o quê, eu sou um marxista, um weberiano. Os grandes paradigmas, eles perdem poder de convencimento, vamos dizer assim. Né? E com isso, o próprio terreno da ciência fica complicado. Né? Agora, imagina nos outros terrenos que não tem a força da ciência. Né? O terreno das técnicas, como onde está a gestão. Né? Ou qualquer outra área. A incerteza passa a ser dominante. A obsolescência passa a ser dominante. Na área da gestão, estrito sensu, por exemplo, se a gente pegar em um período de 10, 15 anos, as modas gerenciais se sucederam com uma extraordinária rapidez. Ainda que elas sobrevivam, né, a cada dia está aparecendo um guru para dizer o que deve ser feito no campo da gestão. Isso significa o quê? Significa várias coisas. Significa, por exemplo, que tem gente pensando e produzindo ideias a respeito. Mas significa também que as ideias já produzidas não estão sendo suficientes. Elas não estão convencendo. Ou elas não estão resolvendo os problemas a que se propuseram, né, que tentaram resolver, etc. Então, com isso, vai colocando-se em movimento uma fábrica de produção de sugestões de gestão. É óbvio que isso significa que os problemas, os desafios da gestão estão também se acumulando. Né, estão aumentando. Porque tem um dado que, no caso da universidade, e no caso da Unesp, é particularmente importante, que é o processo de massificação. Né? Quer dizer, os sistemas todos, as organizações, especialmente na área da educação, estão se massificando. No Brasil, tem uma carência brutal de oferta de vagas. Né? Esse processo vai se estender pelos próximos 50 anos. A cada ano vai ter mais gente batendo as portas da universidade, digamos assim. Né? O que significa, no mínimo por um deslocamento de massa, desafios para a gestão. Aquilo que você projetou num ano para 50 mil estudantes, daqui a 5 anos você tem que rever porque serão 60 mil, 80 mil, sei lá. Né? Os números vão crescendo, a não ser que a gente coloque uma porteira e fale, não, a nossa universidade foi criada para ter 50 mil habitantes, estudantes, e não terá mais do que isso. É um direito que a universidade terá de fazer isso, ela poderá, é um ato de gestão. Né? Tem grandes universidades, grandes no sentido de importantes universidades no mundo que são pequenas. Não estou dizendo que a Unesp deva ser isso. Eu, pessoalmente, acho que não deve. Né? Mas podemos, entre nós, chegarmos a um consenso que fixe um número, um teto. Não pode ser maior que isso, porque a gente não aguenta. Né? A gente não aguenta em termos de gestão, porque não temos o corpo técnico administrativo suficiente e porque não temos os recursos financeiros. Né? Então, se a gente quiser continuar crescendo, de onde nós vamos tirar recursos para contratar mais pessoas e financiarmos a expansão? Né? Esse é um dilema, o dilema do gestor. Né? Talvez o grande dilema no que diz respeito às universidades brasileiras ou às universidades públicas brasileiras. Né? Especialmente aqui em São Paulo, que é o território que nos cabe pensar de maneira mais particular. Né? Se for verdade
o que falam os gestores governamentais, nós vamos ter menos recursos para a universidade nos próximos 5 séculos. Né? Então, se é assim, de onde a gente vai tirar dinheiro? É uma questão, nós vamos ter que resolver isso daí. Se pudermos resolver em paz, melhor. Mas, provavelmente, até a paz ser assinada, nós vamos viver um período longo de tensões e debates e protestos e essas coisas. Né? Porque não é fácil. O caminho mais fácil é o menos consensual. Qual é o caminho mais fácil? Cobrar dos alunos. Cobra, cada um paga R$200 por mês, você tem uma boa receita para fazer algumas coisas. Mas quem é que bate na mesa e fala, eu sou a favor da cobrança? Ninguém faz isso. Né? Porque, entre outras coisas, não há um convencimento de que se deva fazer isso. E, segundo, há muitos vetos para que se faça sequer a discussão disso. Não dá nem para discutir. O veto é tão pesado que tal? É mais ou menos como tentar discutir a virgindade da Virgem Maria. É impossível. Não dá, tem veto, acabou. Não pode discutir isso daí. Né? Então, eu acho que esse é o contexto mais geral. Eu acho que esse tipo de situação... Eu me atrapalho um pouco com esse controle aqui, viu? Passar um pouco, porque não tem... Ó, então, se a gente olhar alguns dos termos, das dinâmicas que condicionam a nossa vida, a gente vê que nós não somos propriamente privilegiados por estarmos vivendo aí. Né? Porque assimilar tudo isso é um exercício complicado. Como pessoa, porque isso produz efeitos na nossa economia emocional, vamos dizer assim, no nosso equilíbrio emocional, nos nossos valores, né, no modo como a gente encara as coisas, como a gente educa os filhos, como a gente se relaciona uns com os outros, e no plano das organizações e das atividades profissionais. Né? Quer dizer, eu tenho absoluta consciência de que não são apenas essas dinâmicas que nos condicionam. Eu selecionei algumas. Né? A gente poderia selecionar outras. Né? Mas eu acho que essas coisas, elas são muito fortes. Né? A começar ali de cima. Velocidade e inovação. Eu já me referi a isso, mas eu destaco para a gente tentar levar essa questão para frente. Né? Essa época é muito rápida. Nós nem nos acostumamos com uma coisa e já estamos sendo obrigadas a digerir outras. Né? Em qualquer área que se queira. Eu quero insistir muito nisso para reforçar o argumento. Né? Da culinária ao futebol. Às artes. Né? Quando é que se poderia imaginar, por exemplo, as pessoas que são bebedoras de cerveja, que a gente entraria numa fase de cerveja gourmet? Você entra no supermercado, tem 800 tipos de cervejas artesanais. É muito rápido. Quanto tempo vai durar isso daí? Não sei. Ninguém sabe. Pode amanhã acabar e voltar a velha Brahma de antes. Não, agora só tem Brahma, que é o que, no fundo, todo mundo se acostumou a tomar. Exageros à parte. Né? Mas a culinária virou moda. Então é moda, a gente tem que experimentar uma coisa. Né? É um permanente processo de teste que a gente vive, de experimentação. Né? Como todo processo de experimentação, ele não é gerador automático de lealdades. Você não fica escravo, você não se compromete com aquilo que você está experimentando. Até mesmo se você sabe que você está experimentando escargot hoje, mas você sabe que amanhã você vai ter que experimentar também ovo de codorna.
Eu estou falando qualquer coisa, certo? Então você não fica propriamente leal ao escargot. Ele não se transforma num hábito de consumo, mas você experimenta, né? Isso acontece também no plano da gestão, ainda que em doses completamente diferentes. Nós temos que experimentar para buscar uma resposta. Ou, também de uma outra maneira, um pouco mais irônica, a gente experimenta para tentar mostrar que nós estamos fazendo alguma coisa. Né? Eu estou sendo irônico, mas não estou sendo crítico. É uma ironia. Né? A gente tem que colocar em ação certas coisas para nos convencermos a nós mesmos de que nós estamos fazendo alguma coisa nova. Né? É um processo meio de autoilusão. Mas é uma autoilusão inocente, porque a gente não está fazendo isso por maldade. Né? Nós estamos fazendo isso por falta de opção, digamos assim. Né? Por quê? Porque as circunstâncias não admitem que as pessoas fiquem paradas sem fazer nada. E não é parada sem inventar coisas, sem buscar soluções, respostas novas, criativas. Né? É um pouco esse a cultura da nossa época. Faça. Se possível, faça você mesmo. Ou então chame um especialista tal. Traga isso, participe, se mostre, se exiba. Né? Marque posição, mostre a sua opinião. Não é isso, um pouco. E aí você sai ali da velocidade e inovação e vem para redes, tecnologia e conectividade. Faz uma ligação ali. Né? Nós temos uma mentalidade de criatividade, de sermos criativos, uma exigência de sermos criativos, de sermos proativos, né? E ao mesmo tempo, num contexto de mudança rápida, e que nos leva a uma exposição grande nas redes. Eu não estou falando só do Facebook. Né? Eu posso pegar qualquer outra rede. Né? Não precisa ser a rede social, Twitter, Facebook, Instagram. Eu posso pegar as redes acadêmicas, por exemplo, se a gente quiser. A rede de bibliotecas, estou vendo a Flávia ali, é uma rede também. Né? Ou qualquer outro sistema, se eu quiser pensar o comércio eletrônico, é uma rede também, aquilo é uma rede. Consumidores e produtores e distribuidores, etc. Formam uma rede. E nós estamos encapsulados nessas redes. Nós não conseguimos sair delas. Mas aí eu não entro no Facebook. Eu falo, pô, legal, bom para você. Mas o que resolve na tua vida efetivamente? Em vez de entrar no Facebook, você fica em casa lendo Camões? Ou sei lá, fazendo qualquer outra atividade lúdica, você aproveita o tempo que você gastaria no Facebook para fazer alguma coisa interessante para a tua vida, ou você não vai no Facebook para ir nas casas Bahia, sei lá, comprar o que quer que seja. Né? Sei lá, eu não sei a resposta, tem várias respostas possíveis, até a de trazer mais qualidade de vida. O professor Roberval, por exemplo, quando ele se cansa do Facebook, ele pega a moto dele e sai andando lá por Jabuticabal. Né? Diz que ele vai agora começar a fazer visitas às unidades de moto. Né? Quer dizer, é uma coisa que vai ser, no mínimo, interessante. Né? Não é? Então, nós podemos fazer alguns deslocamentos do tempo no Facebook para alguma coisa legal, boa, etc. Mas nem sempre a gente consegue, porque tem as outras redes, né, que são geradoras, e isso também poderia estar ali, de manias e vícios meio compulsivos. Né? Isso aqui, que é, inclusive, uma patologia hoje. Né? O cara que não consegue sair do Facebook. Não é sair, fechar a conta. É deixar de ficar lá fiscalizando tudo o que acontece. E se iludindo com aquilo, porque as redes são ilusórias. Quando escrevi lá uma coisa, tem 1000 curtidas.
Pô, e daí? O que isso significa? Nós não sabemos o que significa. Né? Você não sabe de tanto que eles fizeram agora uma subcategoria, ali, subcategorização de curtir, né? Você faz uma carinha de um tipo, de outro, para ver se você filtra melhor, deixa mais claro o que você está querendo dizer ali. Bom, em resumo, então as redes que nos aprisionam, elas são espaços de muita exibição também. Né? Que é uma característica, acho que eu nem pus aí, mas que poderia. Quando a gente põe ali produtividade e competitividade, que seria algo, em princípio, que vem de tecnologia, essas coisas todas, de sistema de produção, a gente chega à vida universitária, por exemplo. O que é a vida universitária hoje, se não uma exposição a céu aberto dos talentos dos seus integrantes? Né? E como todo o processo de exposição a céu aberto, você não sabe, o sistema não sabe se aquilo que está sendo mostrado é de fato o que existe na realidade. Também ele é autoilusório. Eu tenho 80 artigos publicados. Pô, e daí, meu? O que isso pode significar de importante para a ciência brasileira? Né? Falando de professores, no caso. Né? Então, os professores, nós todos, estamos correndo atrás do próprio rabo, atrás do látis. Vamos pondo coisa no látis, alimentando, como se isso fosse resolver alguma coisa. Aí montamos sistemas macro de avaliação, que no fundo, não deveriam sequer existir mais, se o látis é tão importante assim. Essa é a minha opinião, eu falo isso sempre. Ou seja, se eu já faço látis, para que eu tenho que mostrar para a reitoria da Unesp que eu sou produtivo? Ela que vai lá no látis e olhe. Não é o sistema? Agora eu tenho que de ano em ano copiar o látis, que é isso que se pede, e mandar para a reitoria. Quer dizer, é um contrassenso, não estou falando da reitoria, é o sistema. Né? Não, deixa a reitoria em paz. Né? Não é, quer dizer, não é uma coisa louca. Eu acho que é uma coisa insana. Mas no látis não está dito tudo. E nos relatórios que a gente faz, por acaso está? Não, tem o plano de pesquisa. Tá brincando, né? Então a gente fica, isso aí o que significa? É fazer uma rotina, desenvolver uma rotina que não produz nenhum tipo de efeito. Eu tenho 40 anos de Unesp, mesma idade da universidade. Eu nunca vi um processo de avaliação colocar o biso no gato. Faz, professor, queira se retirar porque nós não temos mais interesse na sua colaboração. Deve ter acontecido? Deve, eu não conheço. Né? E aconteceu assim, não, então a gente tira ele do tempo integral, passa para o tempo parcial, aí dá um tempo para ver se ele volta para o sistema. Não vai até o fundo, porque não pode ir. Não é esse. Bom, eu estou misturando alhos com bugalhos, não tem nada a ver. Apesar que tem, né? Nós estamos falando de gestão. Gestão acadêmica, basicamente, é esse processo de avaliação, que, do meu ponto de vista, é falso, é ilusório, é um desperdício de tempo, recursos, energia, o que seja. Né? E que acaba produzindo aquele outro quadrinho azul que eu pus ali, impaciência e exasperação. Né? Fica todo mundo cansado dessas coisas, não vê a conclusão desses processos, o final disso, acaba, o corporativismo prevalece com muita força, porque ela é um recurso defensivo clássico, típico, né? E as pessoas ficam nervosas, ficam irritadas, e com isso nós não vamos conseguindo produzir uma massa crítica de gente feliz. Ficou bom esse slogan, né? A massa crítica de gente feliz. Eu empresto para os eventuais candidatos, né? A próxima gestão. Né? A massa crítica, gostei disso, viu? Você anotou aí, Juliano? Depois me passa essas anotações tuas. Mas não seria bom se a gente tivesse? E nós não temos. Qual é a nossa massa crítica? Fazendo um pouco de psicanálise.
Qual é o nosso núcleo que faz a coisa acontecer? É de gente feliz? Não é. Também não é gente à beira da morte, suicídio. Mas são pessoas incomodadas com a situação. Para falar de uma maneira neutra. Tem um mal-estar que está prevalecendo. E que nós temos que considerar. Não quer dizer que nós sejamos piores do que os outros, porque constatamos que tem um mal-estar. O mal-estar é mundial, de resto. Né? Quer dizer, que mundo é esse que de repente um cara chega nas ruas de Paris e de Bruxelas e começa a matar os outros? Né? Não tem um mal-estar por cima de tudo? Metida em tudo? Tem. E a gente vai vendo essas composições das manias. Né? Eu estava ontem, assim, um relato pessoal que eu acredito que vários colegas professores endossariam. Eu estava ontem e falei assim, eu vou entrar naquele site russo de livros piratas. Não sei se vocês conhecem, eu não vou fazer propaganda aqui, mas todo mundo que trabalha com isso conhece o LibGem. Agora eu já falei o nome. Todos os livros do mundo estão lá ao alcance de um clique, como se fala. Às vezes falha, porque e às vezes a qualidade do material não é boa. Mas eu não tive grande... Bom, eu estava lá, deixa eu dar uma olhada lá. Eu fiquei 2 horas ali baixando coisas. Baixei, sei lá, 200 livros. Não sei. Aí chegou uma hora, minha filha... O que você está fazendo? Eu falei, eu estou pegando os livros. E ela me fez uma pergunta que me deixou esticado na cadeira. Eu falei, o que você vai fazer com esses livros? Aí eu falei, ela tem razão, né? Eu não vou fazer nada com isso. O que eu vou fazer? Uma pessoa da minha idade, frágil do jeito que eu sou, com 300 livros em inglês, de assuntos variados. O que eu vou fazer com isso? Absolutamente nada. Eu não tenho mais tempo de vida para ler 300 livros. Fora que foram só 2 horas. Hoje, se eu não me controlar, eu vou ficar mais 2 horas lá. Vai mais 300, mais 300, 300. Daqui a pouco tem 50 mil títulos acumulados no meu computador, que não me servirão para nada. Né? O que é? Eu vou exibir para os meus amigos. Olha quantos livros eu tenho aqui. Pega um pendrive e mostra ali. Né? Ou para dizer, não, um dia poderá ser necessário. Então vamos baixar logo antes que os piratas sejam presos. Né? Porque também tem isso. Vamos copiar logo antes que tirem do ar. Né? Aí a gente vai copiando. É uma loucura. Eu poderia, em vez de fazer livro, é um tipo de mentalidade do colecionador, só que potencializada ao limite máximo. Porque coleciona figurinha, né? Ou coleciona tampinha, lata de cerveja. Os humanos são esquisitos, nós somos esquisitos. Temos que reconhecer isso. Né? Imagina que sentido tem você colecionar lata de cerveja? Vazia, porque se fosse cheia, né? Você não fala, bom, eu vou beber tudo isso, tenho 5.000 latas de cerveja, eu vou beber. Né? Mas são vazias as latas, sei lá. Né? E colecionar revistas, livros, é isso aí. Bom, então, eu acho que isso aqui é uma coisa que para mim conta muito. Eu acho que fazer gestão num ambiente condicionado por processos desse tipo é um desafio complicado. Né? E é, ao mesmo tempo, um desafio estratégico. Porque se nós não acertarmos minimamente a gestão, nesse contexto, nós vamos ser tragados por ele. Vamos ser engolidos por ele. Ele vai acabar nos derrotando, digamos assim. De certa maneira, eu não diria que nós estamos derrotados, mas nós estamos com muitas dificuldades de administrar esse contexto. Nós e os humanos, 6 bilhões de humanos do mundo. Né? Com diferenças evidentes. Tem países que estão mais avançados e outros mais atrasados, tanto na explicitação dessas condições como no enfrentamento delas. Né? Eu não posso comparar o Brasil com a França.
ou o Canadá, os Estados Unidos, os países do chamado primeiro mundo, vivem de uma outra maneira. O Brasil vive de outra. Países tradicionais como a China, de um jeito, e assim por diante. Né? Mas todos, de algum modo, estão contagiados, contaminados por combinações variadas dessas dinâmicas. E de outras que eu não pus aí. Né? Agora, para ir encerrando, bom, isso eu só mostro aqui, não vou desenvolver, mas nós não estamos vivendo num mundo abstrato, nós estamos vivendo num mundo concreto, que é o Brasil. E o Brasil é uma coisa interessantíssima, que valeria muito a pena a gente pensar de forma intensa, permanente. A nossa sociedade brasileira é uma superposição daquele quadro anterior a esse quadro aí. Ou seja, nós temos aquelas macrodinâmicas da época do capitalismo 2.0, tecnologia, rede, etc., etc., e temos as nossas circunstâncias particulares, que são igualmente problemáticas, difíceis de serem administradas e são produtoras de divisões sociais profundas. O Brasil é um país muito dividido socialmente. E a divisão, mesmo que ela não nos atinja frontalmente, São Paulo, por exemplo, é menos dividido do que o Brasil. O São Paulo não tem o Nordeste e o Sudeste. Digamos que a desgraça está mais bem distribuída em São Paulo do que no Brasil. Não, desgraça social. A diferença de renda em São Paulo não é tão forte, no estado de São Paulo não é tão forte quanto no Brasil. Então tem que considerar isso. Mas mesmo que a desigualdade não seja muito forte no Brasil, em São Paulo, nós experimentamos os efeitos da desigualdade no país. Nós somos afetados pela desigualdade que tem no país. Porque a desigualdade que tem no país afeta o jogo da federação, por exemplo. O modo como recursos são distribuídos, investimentos são feitos, divisões de coisas são, de planos de gestão são feitas, e assim por diante. O sistema universitário brasileiro, por exemplo, ele é desequilibrado. Você tem dentro dele São Paulo, que é um sistema à parte, e que tem mais força que o conjunto do sistema brasileiro. E de qualquer ponto de vista, inclusive do ponto de vista orçamentário. Então, essas circunstâncias brasileiras, elas se combinam com as outras de caráter mais geral e dão uma mistura explosiva. Quer dizer, que na verdade é como se eu dissesse assim, usando o jargão da sociologia: nós somos pós-modernos e pré-modernos ao mesmo tempo. Nós somos pós-modernos porque nós estamos tomando injeções diárias de tecnologia, diferenciação, individualização, essas coisas todas, e somos pré-modernos porque nós temos ainda que conviver com problemas que vêm da colônia e que nós não conseguimos ainda resolver. Eu estou exagerando um pouco, mas é só um pouco. Quer dizer, a pobreza brasileira, a desigualdade, ela vem lá de trás. E nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, nós melhoramos, mas não conseguimos resolver essas questões, cauterizar a chaga social, vamos falar de uma maneira literária. Não cauterizamos, não resolvemos isso. Então ela fica latejando, incomodando, funcionando como uma espécie de animação da exasperação social, que pode ser controlada, mas não desaparece, vai latejando e espalhando as suas toxinas para o conjunto da vida nacional. Então, misturar aquelas dinâmicas com essas dinâmicas é algo que, do meu ponto de vista, ilumina o quadro no qual a gestão se faz.
né? Porque é diferente. Países que não têm isso daí resolvem de outro modo, creio eu, de um modo mais fácil, os problemas que derivam daquele quadro da pós-modernidade, vamos dizer assim, né? De uma modernidade turbinada, movida a tecnologia, redes, etc. Né? O Brasil ainda tem mais da metade da população que não tem ideia do que seja um computador. Não sei qual é a porcentagem, mas é muita gente. Diminuiu muito o número de pessoas que estão excluídas da vida digital. E vai diminuir. Provavelmente, nos próximos 10 anos, todo mundo vai entrar na vida digital. Ou pelo computador ou pelo celular. Né? Que nós vamos aprender isso. Mas nós também não sabemos o que vai acontecer ao acontecer isso. Qual vai ser o efeito disso? Todos os brasileiros têm computador, e daí? Né? E a taxa de felicidade? Né? Eles vão resolver melhor os seus problemas? Vai ter, sei lá, tudo isso que a gente pensa. Né? Os recursos públicos serão correspondentes ao amadurecimento digital das pessoas? Elas vão, com a digitalização, elas vão provavelmente ser mais demandantes ainda. Porque a vida digital produz demandas, né? Ou facilita a vocalização de demandas, o encaminhamento de providências do Estado. E os governos, a administração pública vai correndo atrás. Né? Governo eletrônico, serviços eletrônicos, isso, aquilo, para ver se acompanha a expectativa de rapidez que o cidadão tem. Né? Então, isso vai entrando lá por aquela coisa. E encontra esse contexto particular aqui, que assim, pode ser a descrição ser mais perfeita ou menos perfeita, mas esses termos estão aí. Né? Aliás, sempre estiveram. Né? Qualquer um deles. Fisiologismo, desperdício, corrupção e descontinuidade. Quando é que nós deixamos de falar essas coisas na administração pública? Nunca. Sempre foi assim. Não é verdade que tenha ficado mais assim, que tenha surgido agora. Pode ter ficado mais, mas tudo ficou mais. Até a renda per capita brasileira ficou mais, se a gente quiser. Né? Então, tudo é mais. Eu destacaria um pouco ali aquele lado, o segundo quadro de cima para baixo do lado direito. Né? A pobreza do debate democrático, o corporativismo e a cultura política pouco republicana. Eu destaco isso porque isso repercute no plano de uma organização como a universidade muito intensamente. Repercute porque, saco. Isso aqui, depois a gente fica nervoso e quebra o celular e tem o maior prejuízo. Eu vou cobrar da escola. Isso repercute muito. Por que repercute? Porque a universidade é um ambiente, uma organização que só tem chance movida pelo debate, empurrada pelo debate. Se o debate nacional, digamos, a cultura democrática do país, não é muito favorável ao debate democrático, e eu acho que no Brasil não é, piorou muito nos últimos 3, 4 anos, sei lá. Né? Mas nunca foi uma coisa assim. Né? Então, se é ruim na cultura do país, vai acontecer dentro da universidade também. E aí nós vamos perder aquele recurso mais importante, o recurso estratégico mais importante, que é o do debate, da negociação, da formação de consensos, de entendimento. E vamos, no lugar disso, colocar a disputa, o desentendimento, que também são coisas boas. A disputa é saudável, o conflito é saudável. Mas ele tem que ter um momento de desfecho no qual ele abre espaço para o entendimento, porque senão a gente não avança. Né? Se viver permanentemente em conflito, em desacordo, mata qualquer organização. Né? E se a cultura do debate não é boa,
o prejuízo para as organizações que dependem do debate, como é o caso da universidade, em particular, talvez seja a única, para falar a verdade. Né? Mesmo que ela seja uma instituição burocrática, portanto vertical, o reitor não manda na universidade. Ele é uma voz. Inclusive, nem a voz é dele, a voz é do conselho universitário, que ele representa. Estou certo, professor? Né? Quer dizer, não tem o reitor assim que vai, ele faz. Não existe isso na universidade. Ele pode posar de bacana, que é outro problema. Né? Que fica no capítulo dos caprichos das pessoas. Mas, do ponto de vista efetivo, a burocracia universitária, ela inferniza, como toda burocracia. Ela incomoda, mas ela não manda. Né? E os nossos colegiados são espaços de discussão, de debate, de deliberação coletiva, colegiada, exatamente. Então, se as coisas não vão bem em termos de debate, uma organização como essa, que não é hierárquica, típica, ela sofre demais. É diferente de um partido político. O partido político tem o diretório. O partido político talvez seja parecido, os melhores, os mais democráticos, os mais... Né? Mas não necessariamente. Então, esses dados da nossa realidade complicam o quadro e precisam ser filtrados também. Né? Nós temos um mínimo, nós sabemos disso. O que nós talvez tenhamos que fazer, e também isso não é uma fórmula, mas é um exercício da vida cotidiana, é traduzir esse cruzamento de pós-modernidade com vida mais tradicional em termos práticos. Quer dizer, como é que isso aparece na Unesp, na Faculdade de Letras, na Faculdade de Odontologia, na farmácia, na medicina, na veterinária, e assim, em cada lugar. Como é que isso aparece? Porque não aparece igual em todos os lugares. Né? Esse cruzamento tem unidades que são mais tecnológicas que outras. Por exemplo, engenharia, a medicina, a biologia, é mais tecnológica do que as humanidades. Lá na faculdade do professor Arnaldo, por exemplo, o computador entrou lá o ano passado. Ainda tem professor lá, eu vou contar essa história, Arnaldo, que não usa computador. Tem ou não tem? Tem. Então, vocês veem como é a pós-modernidade lá. Né? Que não usa nem celular. Né? Não usa, é só telefone fixo e pá. Não sei, ainda tem isso? Tem, né? Tem. Diga. É claro. Você pode mandar um e-mail para mim, né? Ainda uso e-mail. Diga. Pode, sem problema. Professora, mas assim, num ambiente onde a heterogeneidade das pessoas é reduzida, por exemplo, dentro, por exemplo, do instituto, dentro do instituto, ou menor ainda dentro de um departamento, certo? Quando você tem a questão de um conselho, que você tem um debate, vai abrir debate para discussão para tomada de N decisões, por exemplo, você colocou a questão da pós-modernidade, até a questão dos caprichos humanos das pessoas, na sua visão, como que a gente lida então com o problema de angústias e frio e essas coisas, quando você, dentro de um debate, ele não é saudável e as decisões não caminham para um final, digamos, feliz, vai? Acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas, não só minha. Eu não sei. Eu acho que a solução mais fácil é o Prozac. Prozac, ou qualquer outro do gênero, entende? Se puder, de preferência, misturando na água do departamento. Você dilui ali no café. O café normalmente já é ruim, né? Na universidade. Então você põe. Eu não sei, eu estou brincando com você, mas eu acho que aí... Veja, eu acho que você pode pegar o pequeno ou o grande, o homogêneo ou o heterogêneo, e você vai perceber que as dificuldades são mais ou menos comuns. Ainda que no pequeno e homogêneo
em tese, seja mais fácil você chegar a um nível de consenso e fazer a decisão ser tomada de maneira majoritária, tranquila, etc. Né? Em princípio, é assim que as coisas acontecem. Mas o contexto, ele acaba produzindo dificuldades em qualquer núcleo que você queira. Né? É como se você tivesse um sistema geral que condiciona todos os subsistemas ali dentro, independentemente da qualidade intrínseca de cada subsistema. Né? Se o departamento é pequeno, grande, se as pessoas são amigas ou inimigas, etc. Né? Você tem um denominador comum que condiciona tudo. Né? E aí, eu acho que aquilo que você pensa para o macro, você deve pensar também para o micro. Ou seja, você admite certos procedimentos, certas atitudes, certos comportamentos no plano pessoal ou no plano da gestão para a universidade, você pode replicar isso para o plano do departamento. Né? Aliás, deveria ser assim para você ter uma concatenação e maior organicidade nas coisas. De certa maneira, isso acontece, não o clima, porque o clima na universidade é mais abstrato do que o clima no seu ou no meu departamento. Né? A universidade é uma coisa grande que combina muitos climas, né? E ele não está o tempo todo materializado. Num departamento, o clima é permanente, é diário, todo dia. Né? Ele pode pegar, não, tem o gabinete, o clima do gabinete, mas na reitoria. Mas aquilo não é a universidade. Né? É parte dela, mas é como se fosse um departamento. Só que no gabinete, você tem coisas que no departamento você não tem. Né? Bom, em resumo, por aí. Eu não sei como resolver. Eu sei que você tem que trabalhar. Nós todos hoje temos que trabalhar traduzindo essas circunstâncias e procurando, não digo eliminar a divergência, mas civilizar a divergência. Eu acho que esse talvez seja uma palavra de ordem, digamos assim. Civilizar a divergência, fazer com que ela produza efeito positivo, não só efeito negativo. Né? Ou seja, que o efeito negativo delas sirva, da adversidade, do conflito, sirva para alimentar a produção de consenso. É muito fácil de falar e muito difícil de praticar. Eu sei isso daí, eu não estou dando nenhuma recomendação, eu estou só fazendo uma reflexão. Né? Eu não sei como traduzir isso de fato. Né? Eu sei que você pode usar alguns artifícios, o debate, mas como é que você modera a exasperação do teu colega, por exemplo? Você não pode ter uma portaria do reitor dizendo a partir do dia tal é proibido ficar exasperado na reunião. Né? Seria fácil se fosse assim, mas não dá. Né? E por que o cara está exasperado? Vai saber. Tem vários. Pode ser problemas do departamento, do trabalho ou da vida pessoal dele. Né? Se você vai para a vida pessoal, que normalmente é a fonte geradora de quase tudo, né? Você tem que colocar o cara naquele contexto concreto, nesse contexto concreto a que eu estou me referindo. Se ele está, como todos nós estamos, inseguro, incerto, angustiado, etc., por que ele não vai estar também exasperado? Ele poderá estar. Poderá não estar também, mas aí não tem regra, a gente não sabe. Se ele está tomando Prozac ou se está recebendo um passe do babalorixá dele, sei lá, né? Tomando umas coisas em casa, cerveja artesanal, IPA, né? Dizem que dá um barato essas cervejas, né? Aí o cara acalma, sei lá, não sei. Eu estou brincando para ver se eu consigo escapar do teu olhar crítico, assim, entende? Não, na boa. Eu acho que eu não tenho uma receita, entende? Eu vou até... Que horas são, hein? 10 horas. Tem um tempinho. Isso também eu vou passar bem rápido aqui, porque eu já falei. Né? Quer dizer, misturando os dois quadros, as dinâmicas pós-modernas e as dinâmicas da tradição brasileira, né? Alguns efeitos no plano das organizações
Eu acho que são inevitáveis, em dose maior ou menor, conforme o caso, conforme o departamento, a unidade, a cultura acadêmica que prevalece ali, né? É muito diferente a medicina e a faculdade de filosofia. O direito e a assistência social têm culturas acadêmicas muito diferentes. Nós todos sabemos disso, né? Então, essas coisas me parece que são, volto a dizer, inevitáveis, em dose maior ou menor, né? Quanto mais os gestores tiverem consciência disso, supondo que isso seja verdade, evidentemente nós não precisamos concordar com o diagnóstico, né? Mas supondo que seja verdade, quanto mais os gestores, né, tiverem condições de assimilar isso, ou seja, de processar isso, mais chances eles terão de colocar em prática um bom sistema de gestão. Ou seja, indo para o final, governar as organizações ficou muito complicado. Qualquer pessoa, de reitor a diretor ou chefe de departamento, sabe disso. Não é só por causa dos humores das pessoas, ainda que eles... Se as pessoas estão meio loucas, elas vão colocar loucura ali, né? E loucas entre aspas, evidente, né? Mas é por conta da complexidade dos sistemas, dos problemas. E do modo como os problemas são trazidos para o gestor. Eles não são simplesmente trazidos, eles são trazidos, polemizados, argumentados. É uma montanha de coisas que vem junto com uma dada demanda, né? Ela não é simplesmente uma carta que manda, ela vem junto uma tropa argumentando, o que é muito bom, mas isso complica, né? Complica, quer dizer, né? Então a governança é muito difícil, né? Quanto mais complexo, isso é beabá também, quanto mais complexos são os sistemas, mais a governança deles é difícil, é evidente, né? Quanto menos recursos técnicos um sistema tem para a gestão, mais difícil é a gestão. E você pode ter deficiências em termos de recursos técnicos, em termos de número, o número de recursos, de servidores ou de gente é insuficiente, ou em termos de qualidade. As pessoas não têm qualidade. Não estou falando de nós, falando em tese, né? E também o que significa não ter qualidade é um assunto para um curso, né? Não quer dizer que a pessoa seja incompetente, né? Ela pode simplesmente não estar bem organizada no sistema, não está bem treinada pelo sistema, não está bem orientada, as informações não estão chegando de forma correta, ela não está sendo participante de um processo de deliberação, né? Então, tudo isso pode fazer com que o quadro técnico de uma organização produza menos, renda menos, né? E se ele tiver condições de ser recuperado, de ser introduzido no sistema de outra maneira, provavelmente o rendimento dele vai crescer. Eu acho que isso é o objeto de desejo da escola de liderança e gestão. Não é esse? Procurar criar condições para que os gestores da universidade, os líderes e dirigentes, melhorem a sua performance no que diz respeito a isso, o que não tem a ver com inteligência, ou escolaridade, ou o que quer que seja. Me parece que é uma outra questão, né? É uma questão de assimilação mesmo, de ser integrado de maneira inteligente a um sistema que também se pretende inteligente, né? Então, a governança agora, se o quadro é aquele dominado por aquelas dinâmicas, ele produz, ele torna difícil a governança por produzir todos esses outros efeitos que vêm antes da ideia de governança difícil, né? Quer dizer, por exemplo, pelo canal produtividade e competitividade, que é muito forte hoje, em todos os setores,
você enfraquece a lealdade. Né? Pode ser uma palavra meio gasta, lealdade. Mas eu acho que a lealdade é um recurso de gestão essencial. Né? Não quer dizer que bater continência. Lealdade não é isso. Sei lá, eu também não vou fazer um discurso sobre lealdade aqui. Né? Mas lealdade não é bater continência, obedecer à ordem. Não é isso. É você ter disposição para participar de maneira ativa numa determinada organização. É ter uma certa disposição à entrega, ao sacrifício, entre muitas aspas. Né? O sacrifício, por exemplo, é uma moeda desvalorizada entre nós. A nossa sociedade é do prazer, não é do sacrifício. As ondas da pós-modernidade eliminaram o sacrifício como valor. É uma sociedade hedonista, a pessoa vive em busca do prazer. O que não é má ideia, aliás. Né? Mas isso é a mesma coisa que eu pego, por exemplo, essa ideia da sociedade hedonista e levo para o campo dos direitos. O direito é prazer, o dever é sacrifício. Com que lado nós ficamos hoje? Com o lado do direito. Nós queremos tudo, mas não queremos dar muita coisa. Né? Claro, não é tão simples assim. Certo? Mas isso é uma coisa clara. Eu tenho um direito. A hora que eu consigo aquele direito, eu paro e esqueço de todo o resto. Eu não tenho, por exemplo, eu quero ter o direito à educação, mas acho ruim ter que pagar imposto. O imposto é sacrifício. Né? Ah, não, mas aí a gente elabora, a gente somatiza. Né? Ah, não, mas o imposto não é bem como é que fala isso? Bem dividido. Né? Os ricos não pagam tanto quanto eu pago. Eu pago e não usufruo. Ou seja, a gente racionaliza a coisa da cobrança do imposto. Ninguém gosta de pagar imposto em nenhum lugar do mundo, isso é óbvio. Né? Mas, sabe, quer dizer, a gente pode não gostar, mas aceitar. Eu não gosto, mas aceito, porque eu sei que isso é parte de um sistema que, sem o meu sacrifício, não vai funcionar. E se ele não funcionar, eu também vou acabar em algum momento perdendo. Né? Mas a vocalização do direito é muito forte. A aceitação do sacrifício é muito fraca. Né? E isso cria uma discrepância no que tem a ver, por exemplo, com a lealdade. Eu topo qualquer coisa na universidade, menos eu ter que me sacrificar por o que quer que seja. Eu queria até pedir que vocês não achassem que eu estou defendendo a apologia do sacrifício. Não é nada disso. Estou dizendo só que mudou. Né? Mudou assim, há 40 anos atrás, ninguém pedia uma diária para vir a São Paulo. Mas a vida era mais simples. Claro, era mais simples. Mas os salários eram mais baixos também. E os ônibus eram muito piores. Né? Uma viagem de São Paulo a Araraquara, em 1976, demorava 6 horas. E não tinha ar-condicionado. Tinha um trem que demorava 3 dias. Né? Quando chegava. Né? Bom, então é um pouco isso. Quer dizer, a gente deveria parar de pedir diária? De modo algum. Longe de mim. Estou falando só para mostrar como ficou diferente. Né? A Unesp de 76, até, sei lá, metade dos anos seguintes, da década seguinte, foi feita na base do sangue, suor e lágrimas. Porque ou era daquele jeito, ou ela não teria saído do papel. Não estou fazendo elogio. Né? Ninguém pode querer repetir uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás. O mundo é completamente diferente. Né? Mas hoje nós cobramos mais do que antes. Desse ponto de vista, nós nos profissionalizamos mais. Né? Mas isso produziu um efeito. De certa maneira, ao fazermos isso, nós nos ficamos menos compromissados com a universidade. Né? Mas eu não estou condenando.
né? Eu acho que é assim e nós temos que saber como tocar as coisas daqui para frente com isso. As outras pontas, as demandas potencializadas. Isso é uma coisa que sempre me assusta muito, né? Porque nós nos tornamos pessoas que pedem tudo e mais um pouco, né? Acho que também é bom que seja assim, mas a gente teria que, no mínimo, conseguir separar o que nós estamos pedindo para agitar a galera e o que nós estamos pedindo para conseguir, né? São coisas diferentes. Muitas vezes a gente pede, sobretudo em negociações salariais, a gente pede não é para conseguir, a gente pede é para denunciar, para agitar, para isso, para aquilo, né? Então a gente deveria separar um pouco. Acaba na vida prática separando, mas eu não estou falando só de negociação salarial, né? E eu não estou falando só de professores, porque os estudantes também são demandantes incansáveis, né? E eles pedem de comida a moradia. Não pedem aula só. Aliás, eu acho que pedem menos aula e mais moradia e comida, né? É uma coisa, poderia, se fosse discutir com os estudantes, teria que falar, bom, e aí, vocês vão... É o assistencialismo e mais nada? Né? Estudante serve para isso, a universidade agora é casa, comida e festa. Poderíamos começar assim uma discussão, né? Já sairia pancadaria no momento seguinte, né? E até porque não seria justo falar isso desse modo, né? Então, eu acho que esses problemas, eles acabam fazendo a governança ficar difícil mesmo. E, de certa maneira, num quadro de dificuldade, fica tudo, até certo ponto, engessado. A gente vai reagindo conforme as coisas vão acontecendo. Mas a gente vai tentando se adaptar a elas, né? Isso que eu chamei aí de reações adaptativas. Ninguém chuta a lata. De repente, alguém precisaria chutar. Vocês entendem chutar a lata, né? Chutar a escada. Né? Sabe, não tem recurso? Então vamos chutar a escada e fazer de algum modo que produza recurso. Temos que ficar sempre bem comportados, esperando a Assembleia decidir se o ICMS vai ser 10%, 8%. Será que não tem outro modo de resolver? Né? Será que não dá para ter mais ousadia propositiva? Eu não estou falando assim. Quer dizer, eu estou falando assim. Eu sei que na vida do gestor, sobretudo da cúpula da universidade, reitorias, diretores, essas coisas, é muito difícil chutar a escada. Chutar o pau da barraca, né? Fala-se também. É difícil, porque você tem que atender um monte de coisas, mas, de repente, pode vir uma pessoa falando, não, agora eu vou desafinar um pouco aqui o consenso, fazer uma coisa diferente, né? Propor algo que ninguém propôs. Mas não no sentido de fazer uma coisa mirabolante, mas fazer uma coisa diferente, divergente, né? Não sei, é uma questão. Bom, para terminar, eu vou, acho que repetir um pouco, cair no... Isso aqui não interessa, isso interessa aqui. Terminar com alguns passos que eu acho que teriam de ser dados. Eu acho que o esforço para dar esses passos existe. Né? E também não estou querendo descobrir o mapa da mina. Né? Estou apenas tentando fechar o que eu falei até agora. Né? Então, eu acho assim, quer dizer, nós precisamos na universidade em qualquer uma, não apenas na Unesp, de refazer os contratos fundamentais. Eu acho que isso também é muito fácil de falar e não é fácil de fazer, ou de caminhar na direção disso. Né? Ou seja, nós não estamos com pactos muito claros entre nós. Entre as partes da universidade, que são essas daí, né? Dentro do departamento, entre os professores, dos professores com os servidores administrativos, dos diretores com... ou seja, tudo. E
universidade e sociedade, universidade, mercado e Estado. Né? Esses pactos, ou esses entendimentos, eles estão estabelecidos, mas eles não estão dando conta do recado. Qual seria o recado? A gente faz pactos para tentar conseguir coletivos mais produtivos, né, que resolvam os problemas coletivos, que tenham mais capacidade de resolução de problemas. Né? Da felicidade coletiva ao bom gasto do dinheiro coletivo, dos recursos coletivos. Né? Então, esse tipo de situação, eu acho que ele é objeto entre nós de algum tipo de cuidado. Eu acho que existe muito esforço para fazer isso. Né? Mas quando é que a gente vai dar esse processo por encerrado? Provavelmente nunca, mas nós podemos avançar mais, né, em relação a pelo menos algumas coisas. Por exemplo, entre as atividades fim, é algo que, em princípio, o pacto está mais bem estabelecido aí. Tem um entendimento mais claro, né, da relação entre ensino, pesquisa e extensão de serviços. Né? Porque é uma linha mais fácil da gente resolver. Mas eu acredito que não está totalmente resolvida. Por exemplo, eu já te passo. Quando a gente vai para o sistema de avaliação, o que é avaliado no sistema de avaliação? É o ensino, a pesquisa e a extensão ou é só a pesquisa? Não é só a pesquisa, mas é predominantemente a pesquisa. Então tem alguma coisa, quer dizer, aquele cara que é um bom professor, mas não é um bom pesquisador, como ele fica? Ou a universidade não deve aceitar pessoas assim? Só deve aceitar bons pesquisadores, independentemente de serem eles bons professores? Não é? Quer dizer, é um ponto. É difícil, mas esse não é tão difícil. Bastaria eu melhorar a captura de certos dados de produção docente como na sala de aula. Eu não sei como fazer. Sistemas de avaliação de alunos. Não sei como vai, mas poderia se fazer. Para melhorar, pelo menos manter mais equilibrado. Atividade de extensão é considerada forte? Não, acho que não é também. Né? O que pesa mesmo no sistema de avaliação é a pesquisa, é a produção. Né? Eu raciocínio esses 5 pactos, eles são os dois últimos, eles são uma complexidade que nós temos. Mas se nós pensarmos nos 3 primeiros, os 3 primeiros seriam alguma coisa, se você entrar num processo de discussão, em que você coloca a instituição como ponto crucial, e não o ego, nem o umbigo, eu acho que aí nós temos um caminho para ser feito. Porque se você ficar pensando no departamento e resolver o seu problema, e não no departamento que você quer da unidade da universidade, eu acho que é difícil. Mas esses 3 primeiros eu acho que é um caminho para a gente avançar dentro desse contexto. Eu não sei se... Porque eu acho que o grande problema que nós temos hoje é a individualização. De pensar a instituição, pensar o departamento. Acho que tem um partido, o departamento vai avançar para a unidade, chegar no interesse da instituição. Eu acho que a universidade vive uma situação hoje que nós temos que trabalhar fortemente nesse caminho. Porque as demandas são tão grandes que só vão conseguir resolver se vier a instituição de. Não, eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que você separou bem aqui os 2 de baixo, os 3 de cima. Né? Os 3 de cima é aquilo que está ao alcance da nossa mão, das nossas mãos. Nós podemos interferir fortemente, diretamente nisso. Né? E eu só estou pondo aí porque nós temos alguns déficits nisso, né? que passa por questões que têm a ver com a tal da entrega das pessoas, a desindividualização, né? Uma atitude mais voltada ao coletivo,
menos ao interesse particular, né? E nós podemos interferir, até às vezes até em termos de regimento da universidade, de portarias, do que diz respeito à avaliação, por exemplo, né? Nos outros dois de baixo, a gente, de fato, tem um mundo pela frente, né? E agora, apesar de ter um mundo pela frente, também há coisas que a gente pode fazer aí. Porque, por exemplo, no que diz respeito ao acordo, entendimento entre universidade e sociedade, uma coisa que é vital para a universidade, para qualquer uma, eu acho que a nossa até consegue avançar bem nessa área, é a comunicação, né? Isso, exatamente. É a comunicação. É o que eu estou, como universidade, falando para a comunidade. Ou a comunidade da faculdade ali, do município, ou o Estado, ou a comunidade acadêmica também, que é as famílias. O que eu estou falando? Né? Não que a gente tenha que se fazer essa pergunta e ficar procurando a resposta, mas isso é um elemento de comunicação, de formação de imagem da universidade. Porque algumas das decisões que a universidade toma, e ela tem que tomar, não são necessariamente entendidas no ato pela sociedade. Né? Poderão não ser. Não sei se são ou não são. Né? Mas vamos supor que um dia, voltar nesse exemplo, né, a universidade resolva cobrar algumas taxas. Como que a sociedade vai reagir a isso? Né? Aqueles que já não têm mais filhos em idade escolar não vão estar nem aí. Poderão falar, mas essa não é a missão da universidade. Os que têm filhos vão ser contra, porque eles gostariam de não pagar nada. Ou seja, pegando um exemplo bobo, né, várias coisas, em termos do tipo de oferta de cursos, isso não é um problema só acadêmico. Né? É uma coisa que tem a ver, por exemplo, com o mercado. Quando eu decido fazer mais cursos de engenharia na Unesp, por exemplo, incentivar isso, eu estou olhando para o mercado brasileiro de trabalho, ou para as necessidades estratégicas da economia brasileira, da infraestrutura brasileira, sei lá. Né? Assim como a criação de qualquer curso, de qualquer área, por qualquer universidade. Não é um capricho acadêmico, ou não deveria ser. Né? Ele tem que é resultante desse acordo implícito, pelo menos, entre a universidade e a sociedade. Como as coisas mudaram muito, a sociedade hoje está girando muito rapidamente, o pacto tem que ser refeito. E com o Estado, é a mesma coisa. O Estado aí é o Estado, não é o Estado de São Paulo, o Estado, né? A figura do Estado. Ou seja, a gente tem um pacto com o mercado, um pacto com o Estado. Que sistema universitário nós vamos ter no Brasil? Que política universitária nós precisamos? Nós não temos política universitária no Brasil. Fala para fazer uma provocação. Acho que nunca tivemos, com clareza, assim. Né? Então, como é que a gente estabelece um pacto se o Estado não diz o que ele quer da universidade, ou diz de forma imperfeita demais? Né? Dá licença, mas estabelecer esses pactos, às vezes, nos torna um pouco complicado. Não, acho que todo mundo consegue ouvir. Não fica um pouco difícil, assim, no ponto, por exemplo, que muitas dessas coisas não tem, eu posso dizer, uma norma clara do que isso quer dizer. Por exemplo, o que quer dizer pacto entre universidade e sociedade? Vai trabalhar com a sociedade que está ao entorno da universidade? É a sociedade acadêmica? Que sociedade? Como que a gente faz isso? Por exemplo, tem colegas que imaginam, por exemplo, que trabalhar com a comunidade local, ele está contribuindo para isso. Outros já pensam que trabalhar com os professores está contribuindo para isso. Outros podem pensar que não, que é atender a demanda, como o senhor disse, por exemplo, de oferta de cursos que atendam uma região ou o estado, o que quer que seja. Então, falta de conhecimento meu, até pergunto para os colegas se existem normatizações que indiquem o que essas coisas querem dizer, por exemplo, que daí pode até tornar mais simples o firmamento desses pactos. Como o senhor vê, o que pode me... Olha, eu não vou te dizer muita coisa, não, entendeu? Eu não acredito que seja possível normatizar isso.
né? Ou fazer um plano de detalhamento. Eu acho que isso aí é mais uma coisa que tem que entrar na corrente sanguínea da universidade, portanto, na nossa, de cada um de nós, e passar a ser traduzido em termos de política. No fundo, isso aí significa que os integrantes da universidade precisam fazer mais política. Não no sentido partidário da palavra. Política no sentido de construção de um clima de entendimento e coletivo, de bem público, vamos dizer assim, né? Então, eu não saberia te normatizar isso, te dar o detalhamento. Entende? Mas eu conseguiria reduzir isso a uma coisa assim. Nós temos que trabalhar pela criação permanente de consensos que possibilitem avanços, né? Entendimentos. Pactos, na verdade, são esforços de entendimento. Que você, por exemplo, você pode celebrar um pacto num regimento. Então, o pacto interno no teu departamento pode ser o regimento do departamento. O departamento acho que não tem regimento, não tem? Não sei, não tem, né? Bom, mas poderia ter um regimento do regimento geral, né? Mas seria mais ou menos assim, você é candidato a chefe do departamento, você apresenta um plano de trabalho. O seu plano de trabalho é um pacto, né? Você tem ali uma série de intenções que você quer que as pessoas endossem. Ao elas endossarem, e você ser eleito por unanimidade, por exemplo, aquele é um pacto claramente instituído, né? É um entendimento dentro do teu departamento. Do mesmo modo que você pode enquadrar a secretaria do departamento. Enquadrar é a negação do pacto, certo? Você pode conquistar a secretaria do departamento para o teu plano, ou enquadrá-lo, usando a tua autoridade, o teu poder. Falar, não, o secretário do departamento tem que trabalhar de tal a tal hora, não tem mais intervalo de almoço. Ponto. Né? Se não gostar, demissão por justa causa. Também não pode. Não pode. Vamos lá. Pronto. Vocês decidem. Levantar os três ao mesmo tempo. Só uma coisa aqui do que o colega falou, que o senhor apresentou. Às vezes, o que a gente precisa de verdade dentro da universidade é melhorar o nível da discussão, do debate democrático. Porque se o nível está muito baixo, as coisas sempre vão ficar muito próximas ao que eu quero, e não ao que a universidade precisa. Então, acho que, de repente, uma solução para isso daí seria, de verdade, tentar subir um pouco o nível desse debate democrático. E aí, essa é a minha pergunta. Como isso poderia ser feito? Bom, eu não sei, eu não faço ideia. Além do esforço de cada um, não sei, eu acho que aí o único jeito de fazer um debate democrático avançar é debatendo. Debatendo e estabelecendo regras de debate que possam conquistar as pessoas e possam ajudá-las, digamos assim, a civilizar o conflito, como eu falei. Ou seja, eu não tenho que concordar com você, mas eu posso discordar de você de uma maneira positiva, de uma maneira que possibilite que nós continuemos a conversar e que ajude as questões a ficarem mais claras, né? Mais entendidas por todos, digamos assim. E é uma coisa assim, quer dizer, eu contribuo mais para o debate quando eu saio de mim, né? Quando eu deixo de postular a minha questão particular. Né? Ah, não, mas isso vai prejudicar a minha disciplina. Eu falo, mas nós não estamos discutindo isso, né? Ou não deveríamos estar discutindo isso agora. Estamos pensando no curso, não em quantas horas aula você vai perder se numa reforma curricular a sua... Mas isso é muito, de novo, é fácil você dizer e no dia a dia da discussão nem sempre você consegue sucesso nisso, né? Que as pessoas... coparticipação da reitoria junto com isso. Então, para resolver um determinado problema, a reitoria traria, não sei, uma diretriz ou algo a ser seguido, algo mais concreto a ser seguido,
de forma que aquilo lá norteasse esse debate. Eu acho que a reitoria sendo, vamos dizer, neutra, né, porque não está dentro do campus, e isso é uma coisa muito positiva da nossa universidade, a reitoria consegue ter esse papel neutro, né, ela conseguiria, de alguma forma, nortear esse debate e tentar subir um pouco o nível, fugindo daquela questão do o que eu quero para a questão do o que a gente precisa. Não, eu acho que está correto isso, e sem querer fazer nenhuma defesa, eu acho que, de alguma maneira, as reitorias da universidade tentam fazer isso. Sabe? Quer dizer, e, às vezes, você vê como uma coisa é complicada, às vezes, o entendimento da comunidade, quando as reitorias tentam fazer isso, não é o melhor possível, porque isso, às vezes, pode surgir como interferência indevida. Né? Então, é uma questão, eu concordo com você. Eu acho que se você tiver induções externas, você pode ter mais facilidades para avançar em algumas pautas. Né? Mas o modo como você tem essa indução externa precisa ser muito bem calibrado, para você não produzir o efeito contrário do desejado. E até entraria nessa questão da renovação desses contratos entre os segmentos, né? Então, o departamento e a reitoria são independentes, mas um precisa do outro. Né? Então, é essa interdependência que acaba fazendo com que a coisa cresça. E nós temos os locais onde esses pactos podem ser refeitos ou alimentados sempre. Né? Os departamentos se reúnem na congregação. Né? A congregação tem o diretor, o vice-diretor. A faculdade se reúne no conselho universitário, que é ampliado com representação docente, servidores, etc. Então, você tem os locais. Agora, se o debate ali não ocorre de maneira boa, os locais são desperdiçados. A oportunidade que você tem de transformar a congregação num motor de produção de pacto, você acaba desperdiçando, fica inutilizado. Eu acho que é nessa situação que a reitoria poderia, de repente... Não quero tocar a discussão mas só nessa vez. Eu acho que esse debate, eu acho que ele pode se tornar mais forte na universidade quando os órgãos colegiados forem constituídos por uma heterogeneidade maior. Você não pode ter um órgão colegiado dominado por uma ideologia. Então, que é um grupo que vem o debate dele, não está para debater, ele está ali para pôr a ideia dele. Sim. Eu acho que é isso que nós precisamos estimular na nossa comunidade, que outras ideias venham para esses órgãos colegiados. Eu queria retomar a ideia da sua palestra lá em Araraquara há 2 semanas, que eu gostei muito. Né? E eu acho que está muito na base de tudo isso. Ou seja, quando você coloca que hoje a sociedade é uma sociedade muito mais individualizada e temos uma desvalorização das agremiações, tipo família e tipo escola. Né? E isso eu acho muito curioso porque você coloca que a sociedade está mais individualizada, mas que está com indivíduos altamente reflexivos. O que, naturalmente, deveria ter um maior debate, porque um ser altamente reflexivo, ele debate mais. Foi até onde eu questionei se realmente é possível produzir conhecimento e praticar ensino-aprendizado dentro do mundo virtual. Porque, por mais que sejamos reflexivos, estejamos individualizados, nós gostamos muito de estar em contato pelas mídias e assim por diante. Né? Agora, esse debate, nós não conseguimos concretizar o debate de uma forma construtiva. Né? Será que o nosso erro não está justamente no processo formativo? Será que nós não estamos inibindo no processo de formação, quer seja no ensino anterior ao universitário, mas vamos ficar aqui dentro da universidade, mais especificamente a nossa universidade. Será que nós não estamos inibindo isso já desde o primeiro ano, ou seja, na construção dos nossos projetos políticos pedagógicos, ou seja, não estamos deixando espaço, ou seja, os nossos acadêmicos, e isso vai influenciar com certeza nos professores. Né? Então, será que não está faltando isso? Será que nós não estamos educando muito
levando muito a cultura de que o fracasso não é algo inerente no processo formativo, ou seja, inibindo o fracasso, ou seja, penalizando o fracasso, quer seja em avaliação, quer seja num experimento que não deu certo, quer seja aqui numa tese que não deu certo. Será que isso nós não estamos inibindo a ousadia dentro da academia? E a ousadia é muito importante, o debate é muito importante. Então, como? E eu concordo plenamente com o que o colega disse, os colegas disseram, ou seja, há necessidade sim, há necessidade do debate, e cada vez mais eu estou convencido de que o debate no mundo virtual, ele não é tão perfeito como o debate praticado numa agremiação, como essa agremiação que nós estamos tendo aqui. Então, o que fazer, como estimular que realmente os nossos alunos já venham realmente debatendo dentro da própria sua estrutura curricular. Eu acho que essa é uma questão, Sandro. Eu concordo inteiramente com você e eu responderia afirmativamente a todas as interrogações que você fez aí, sem também estabelecer uma culpabilização grande demais, porque talvez a gente não tenha prestado muita atenção nisso até agora. E agora pode ser um bom momento a gente começar a introduzir nos cursos da universidade algumas coisas desse tipo que interfiram nos alunos, na dinâmica dos alunos, e façam os alunos contagiarem os professores e assim por diante. Eu concordo com você em relação a isso, né? E acho que é o desafio que a gente tem. Quer dizer, eu acho que eu sou assim, sempre fui muito defensor da ideia de que os cursos não humanos da universidade deveriam ter muitas disciplinas de humanidades. Eu acho que discussões como essa, não necessariamente desse jeito, mas sobre esses temas, as circunstâncias, deveriam estar sendo feitas o tempo todo na universidade, porque elas são esclarecedoras. Não estou falando do que eu falei aqui, falando do tema, da pauta que eu trouxe aqui, porque elas são esclarecedoras e são formadoras. Quando você participa de uma discussão dessa, você passa a prestar mais atenção em algumas coisas que na sua vida cotidiana provavelmente você não prestaria. Os jovens, sobretudo, eles não são... Nós aqui somos velhos. Não todos, mas nós não somos criança mais. Tem uma ala de lá, por exemplo, é mais jovem do que a ala de cá. Assim. Eu acho que, sem dúvida, tivemos avanço com a questão da especialização. Tivemos. Hoje nós somos seres reflexivos e altamente especializados. Mas nós perdemos, porque para ter um debate qualificado, como o professor coloca, há necessidade de uma formação mais ampla. Porque senão você não sustenta argumento, você não cria raciocínio. Então eu penso que, sem dúvida, hoje, como você colocou muito bem, a sociedade é muito complexa, ou seja, os problemas são complexos. E a demanda é muito importante, porque hoje nós precisamos criar, formar para um mundo que é totalmente muito próximo. Ou seja, a multiculturalidade, a questão, os países não são tão mais distantes como eram no passado. Então, há necessidade, e também não acredito que seja a questão da interdisciplinaridade. Eu não acho que seja apenas depois pegar e juntar tudo. Não. Ou seja, você tem que já formar o indivíduo, já mostrando o grau de complexidade dos problemas que nós temos hoje. E juntando, sim, a contribuição de formações em várias vertentes. Nós ficamos, e eu coloco isso porque foi muito importante ser aluno de farmácia do lado da FCL de vocês. Por quê? Porque a possibilidade de eu frequentar debates enquanto aluno de graduação de ciências humanas, aquilo foi muito importante no processo formativo. Então, acho que isso, sim, seria muito importante. E isso vai desembocar numa reflexão maior dentro do departamento, uma reflexão maior dentro da universidade como um todo. Eu tentaria sintetizar essa discussão, Sandro, até mesmo por causa da hora, mas eu acho que é uma síntese adequada, que assim, talvez a universidade brasileira, a nossa, esteja pagando um preço muito alto por ter acreditado que ela receberia um aluno com
uma parte dessas questões resolvidas. Só que esse aluno, o que vem do segundo grau, não vem com essas coisas resolvidas. Quer dizer, claro, alguns vêm, estou falando de a massa, né? Porque o ensino médio brasileiro não é bom nos fundamentos, digamos assim. Né? Quer dizer, o cara chega na universidade, nem sempre ele sabe escrever, vamos deixar a matemática de lado, que a matemática é sempre muito complexa, né? Ele não sabe escrever, ele não tem treino de discussão filosófica, que em alguma medida um pouco de discussão filosófica passa por aqui, ele não domina a história, ou seja, tem muitas lacunas, não é um desgraçado completo, mas ele tem lacunas que a universidade tem que suprir. Tanto que desde muitos anos atrás, as universidades faziam cursos básicos. Eu comecei a minha vida universitária na PUC de São Paulo, que tinha um curso básico que dava as mesmas disciplinas para todos os alunos que entravam nos vários cursos. Que era o que? Era língua portuguesa, religião, era PUC, né? Tinha religião, antropologia e psicologia. Eram 4, não lembro direito, não sei se em português tinha, não sei. Mas eram disciplinas assim, FEA, aquele aeronáutica, como chama? FEI, né? FEI? Não sei, tinha uma lá que fazia algo desse tipo também nos anos 60, 70, que fazia ITA, acho que é o ITA, exatamente, que fazia um curso que era de preparação dos alunos para entrar na universidade, né? Que é uma coisa que talvez a gente devesse pensar hoje. Não no sentido simplesmente de fazer a adaptação mesmo, né? E, claro, continuar brigando para o ensino médio melhorar, né? Não, nessa linha, né, do que está discutido, principalmente em função da colocação do colega inicial aqui, foi por isso que a gente acabou levantando a mão, eu acho assim, que na relação entre a universidade e a sociedade, Marco, o que acontece assim, primeiro, eu acho que existem várias instâncias, né, nessa relação. O que a gente pode pensar é assim, o que primordialmente a sociedade quer da universidade é esse processo de massificação. É uma demanda da sociedade, né? Você poder colocar mais pessoas dentro do sistema universitário para que ela possa receber educação universitária. Essa é uma demanda. E esse já é um primeiro problema que a gente enfrenta, porque é o que você colocou aqui. Quer dizer, que modelo de universidade a gente vai propor? É aquela que se amplia indefinidamente? Ela tem capacidade para esse tipo de constante ampliação? Então, esse é um primeiro problema. E é uma demanda da sociedade, sim, certo? Segundo, eu acho que a gente pode também, de certa maneira, responder ao anseio da sociedade refletindo ou trabalhando do nosso lado, né? Ou seja, organizando bons cursos, preparando bem os alunos que entram para o sistema e devolvendo esses alunos para a sociedade bem formados, capazes de atuar na sociedade. Eu acho que esse é um papel importantíssimo nosso e que deve fazer parte das nossas preocupações. E, em terceiro lugar, eu diria assim, dentro de tudo o que cada curso específico da universidade deve oferecer, que é preocupar-se com a formação do seu aluno, devolver esse aluno com uma capacidade de resolução de problemas que ele vai enfrentar, é também, dentro da sua especificidade, contribuir pontualmente com questões da sociedade. Então, por exemplo, se você é um curso de pedagogia, você vai atuar no ensino, você vai atuar na escola. Se você é um curso de matemática, você também pode voltar-se para a escola, para a formação de aluno do ensino fundamental e médio, né? Se você é um curso de administração, por exemplo, em administração pública e assim por diante, quer dizer, dentro da sua especificidade, o que é possível você contribuir para a sociedade?
né, diretamente, como, por exemplo, na questão da farmácia em Araraquara. Quer dizer, oferece uma série de serviços que a sociedade pode utilizar, né, e se beneficiar deles. Certo? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas várias instâncias, porque as demandas da sociedade são grandes e a gente tem que negociar com ela e oferecer aquilo que nós temos para oferecê-la, né? Porque o grande problema, o grande conflito da sociedade com a universidade é achar que nós vivemos fechados no nosso mundo e que nós não queremos saber de nada do que acontece fora dos nossos mundos. É assim que a gente ouve, né, as pessoas se referirem à universidade. A universidade acha que ela é dona da verdade, ela fica trancadinha lá no seu mundo e pensa que discutindo, lendo aqueles livros e fazendo aquele monte de coisas, ela vai resolver o problema da humanidade. Então, ela quer uma relação mais visível, né, entre ela mesma e a universidade. Não, acho que é perfeito isso que você falou, e com isso eu vou até encerrando aqui. Eu acho que a grande questão que está aí atrás, Arnaldo, que é a questão que nos interessa no que diz respeito a esse pacto com a sociedade, é de conseguir obter da sociedade, na sociedade, um apoio para aquilo que a universidade tem que enfrentar no que diz respeito às políticas do Estado e ao mercado. O pacto com a sociedade, além de resolver essas questões todas que você está falando, ele também funciona como um recurso de proteção da universidade. Se eventualmente ela vier a ser assediada demais pelo mercado e pelo Estado, a sociedade pode ajudá-la a resistir, a sobreviver, a melhorar e assim por diante. Bom, pessoal, a gente vai ter que encerrar. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Espero que a discussão avance aí ao longo dos dias. Bom trabalho a todos, viu? Obrigado.